Se esse vídeo apareceu para você, é um sinal de que essa história precisa ser ouvida até o final. Se você gosta desse tipo de história, clica em inscrever-se e ativa o sininho das notificações. Assim, quando eu postar um vídeo, você vai ser o primeiro a saber. Era mais uma tarde escaldante na estrada, e ele descia a serra com o caminhão carregado como fazia há anos. Os pneus cantavam discretamente nas curvas, e o cheiro de freio já anunciava o cansaço da ladeira. Na cabeça, a lembrança da filha o fazia manter o foco. No bolso, a carteira de habilitação que carregava o nome que ele usava desde criança. Um nome que não era exatamente o seu. Tudo seguia normal, até que, em um ponto de fiscalização, uma viatura da Polícia Rodoviária Federal lhe deu sinal para encostar. Um procedimento comum, ele já estava acostumado, mas algo na policial que se aproximou parecia diferente. Ela não o abordou com rispidez, nem com frieza. Ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para ele com uma expressão confusa. Pediu documentos. Ele entregou. Ela repetiu em voz baixa o nome que leu na habilitação. A voz falhou. "Onde você nasceu?" perguntou de forma contida. Ele respondeu, mas com incerteza. "Nunca soube direito. Foi criado por outra mulher desde pequeno. Só sabia que antes disso houve um tempo que não costumava falar." A policial recuou levemente, engoliu em seco, disse que aquele nome, Toxum, mesmo que estava nos papéis, era o do irmão que ela não via desde os 8 anos de idade e que ele desapareceu. Ninguém soube para onde foi. E ela nunca mais o procurou. O caminhoneiro riu sem graça, achou exagerado, estranho. Mas algo dentro dele se mexeu. Uma lembrança vaga de uma casa onde ele se sentia invisível, de uma adolescente distante que o tratava com frieza, de uma avó para onde ele foi enviado sem explicações, quando ainda mal sabia amarrar os sapatos, e depois da morte repentina da avó, do abrigo, da mulher simples que o acolheu em São Paulo, lhe deu um nome, uma casa, comida quente e afeto. Ele nunca voltou, não sabia de onde exatamente havia saído, e no fundo, achava que ninguém sentia sua falta. A policial explicou. Na época, ela tinha 15 anos. Estava revoltada com tudo. O irmão mais novo, muito apegado e carente, parecia um incômodo constante. Ela o rejeitou e carregou culpa desde então. Quando ele desapareceu, ela não soube lidar. A família se calou, a polícia não investigou muito e a vida passou, mas algo naquela abordagem havia acendido memórias que ela pensava ter enterrado. O nome, a idade, o sotaque arrastado que lembrava alguém, uma cicatriz no pulso dele, igual à do irmão, aquele detalhe no jeito de sorrir, era impossível não sentir. Ele não negou, não confirmou de imediato, mas no silêncio entre os dois, as peças começaram a se encaixar, com medo, vergonha e um tipo de dor que não se expressa com palavras. Não houve abraços imediatos. Não houve lágrimas de filme, apenas um café silencioso em um módulo de apoio da polícia. Olhares trocados com estranheza, perguntas que ninguém conseguia fazer. E ali, entre o cheiro de estrada e o som abafado de motores passando, 2 adultos marcados por abandonos começaram aos poucos a entender que talvez não fossem tão estranhos assim. Mais tarde, ele se perguntaria se aquela abordagem fora coincidência ou destino. Ela, por sua vez, confessaria que, ao ver o nome nos registros da estrada dias antes, algo nela a fez querer estar ali naquela tarde, como se tivesse uma chance de fazer as pazes com um passado que nunca terminou. Não houve promessas, só uma troca tímida de contatos, um pedido para conversar com calma outro dia, um meio sorriso. E a certeza de que, embora o tempo não possa ser desfeito, algumas histórias ainda podem ser reescritas. Ele voltou ao caminhão com a cabeça cheia. No espelho, viu a policial voltar para a viatura. Dessa vez, ela não olhava com dúvida
mas com a estranha serenidade de quem, depois de muitos anos, talvez tenha finalmente encontrado o que tanto faltava. E enquanto ele ligava o motor e seguia a viagem, não conseguiu evitar de pensar: talvez eu nunca estivesse perdido. Só demorou tempo demais para alguém me procurar. A estrada não perdoa quem carrega segredos. Cada quilômetro percorrido era como uma página em branco, esperando para ser preenchida com as histórias que eu tinha guardado por tanto tempo. Depois daquela tarde com a policial, meu celular ganhou uma nova vida. As mensagens de Beatriz, era assim que ela se chamava, vinham como pequenos fragmentos de um quebra-cabeça que eu nunca imaginei montar. Ela enviava fotos antigas da família, perguntava sobre detalhes da minha infância, buscava pistas que pudessem confirmar o que ambos já sentíamos. Éramos irmãos. Na cabine do caminhão, entre uma entrega e outra, eu revisitava memórias que pareciam ter sido apagadas. A mulher que me criou em São Paulo, Dona Célia, costureira aposentada, sempre fora carinhosa, mas nunca me contou sobre minha origem. Disse apenas que eu precisava dela e ela de mim. Agora, anos depois de sua morte, as peças começavam a se encaixar. Beatriz trabalhava na Polícia Rodoviária de Goiás, numa base próxima a Anápolis. Sua vida havia sido marcada pela culpa do abandono, pela ausência do irmão mais novo que ela não soube proteger. Conversávamos por mensagens de áudio, nossa voz carregando o peso de décadas de silêncio. Você lembra de algo antes de ir para a casa da avó? Ela perguntou numa noite. Lembrava, mas eram flashes. Uma casa com cheiro de mofo. Brigas, distantes, um homem que batia, uma mulher que chorava, fragmentos que eu havia empurrado para o fundo da memória. A carga que eu transportava naquela semana, sacos de café do interior de Minas, parecia menos importante que a carga emocional que carregava. Meu destino já não era mais apenas a estrada, mas a busca por respostas que sempre estiveram escondidas. Dona Célia havia me salvado, me acolheu quando ninguém mais queria, me deu um nome, uma identidade. Mas agora eu sabia que havia uma história antes dela, uma história que Beatriz estava disposta a me ajudar a desvendar. Na próxima parada, em um posto de gasolina nos arredores de Uberlândia, recebi uma mensagem que mudaria tudo. Beatriz tinha encontrado registros antigos, nossos pais biológicos, o motivo do desaparecimento. Uma história de dor que finalmente seria contada. O motor do caminhão roncava, as cigarras cantavam lá fora. E eu, pela primeira vez em anos, sentia que não estava mais sozinho na estrada. A estrada de asfalto se perdia no horizonte de Goiás, assim como meus pensamentos se perdiam nas histórias que Beatriz ia revelando. Cada mensagem era como um golpe suave, quebrando camadas de silêncio que eu carregava há décadas. Na tarde quente, com o termômetro marcando 38 graus, estacionei o caminhão em um posto à beira da rodovia. O café que comprei estava amargo, combinando perfeitamente com o gosto das revelações que chegavam pelo celular. Nossos pais biológicos tinham uma história marcada pela violência. João, meu pai, era um homem violento que consumia álcool desde jovem. Trabalhava como pedreiro em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, Governador Valadares. Maria, minha mãe, era costureira, vinda de uma família humilde de Ipatinga. Eles se conheceram quando ela tinha 19 anos, ele 27. O casamento durou pouco. Você foi o terceiro filho, contou Beatriz pelo áudio. Antes de você, já haviam nascido 2 meninos. Nosso pai os abandonou quando ainda eram pequenos. As revelações vinham aos poucos, pedaços de um quebra-cabeça que eu nunca imaginei que existisse. Minha mãe o deixou após anos de agressões. Fugiu levando apenas os filhos, mas a vida não foi generosa. Sem dinheiro, sem apoio, Maria precisou deixar os 3 filhos temporariamente com a avó. Foi quando tudo desmoronou. Nosso pai descobriu, invadiu a casa da família. Houve uma briga violenta. A avó morreu durante o confronto.
e eu com apenas 6 anos desaparecendo no meio da confusão. Beatriz encontrou os registros. Havia um boletim de ocorrência, mas meu rastro se perdera completamente. Como um fantasma, eu simplesmente sumira. Como você sobreviveu? Ela perguntou em uma das mensagens. Lembranças fragmentadas me vinham à mente. Uma senhora me acolhendo em São Paulo, Dona Célia, meu anjo da guarda, que nunca me contou sobre meu passado. Talvez para me proteger, talvez para me poupar da dor. O sol começava a se pôr, pintando o céu de Goiás em tons de laranja e vermelho. Meu celular vibrou. Mais uma mensagem de Beatriz. Quer nos encontrar? Tenho alguns documentos. Precisamos conversar pessoalmente. Hesitei. A estrada sempre foi meu refúgio, meu lugar de escape. Agora, ela me puxava para um encontro com a verdade. Decidi que seria em Goiânia. Um lugar neutro, um território de passagem, como sempre fora a minha vida. Marcamos para dali 3 dias, quando terminasse minha rota de entrega de café. 3 dias, 72 horas para preparar meu coração para um reencontro que nunca imaginei possível. O motor do caminhão voltou a roncar. A estrada me chamava. Mas dessa vez, não era só trabalho que me movia. Era a busca por um pedaço de mim mesmo que sempre esteve perdido. O café da manhã mal tinha sido tocado. Minha xícara tremia imperceptivelmente sobre a mesa do pequeno restaurante próximo à rodoviária de Goiânia. Beatriz chegaria a qualquer momento. Escolhi um lugar discreto com vista para a movimentada avenida. Meu caminhão estava estacionado não muito longe, como um guardião silencioso. Vestia a camisa social verde musgo que Dona Célia me comprara anos atrás. A última lembrança que tinha dela. As pessoas ao redor pareciam viver suas vidas normalmente. Garçons indo e vindo, estudantes conversando, motoristas fazendo suas refeições. E eu ali, prestes a desenterrar décadas de segredos. Quando Beatriz entrou, reconhecia imediatamente. Não pelas fotos que havíamos trocado, mas por algo mais profundo. Um certo jeito de andar. Um olhar que parecia carregar o peso de todas as histórias não contadas. Ela sentou-se sem hesitar. Tirou uma pasta de couro marrom da bolsa. Seus olhos estavam úmidos, mas nenhuma lágrima caiu. Trouxe tudo que consegui reunir, disse, sua voz uma mistura de emoções. Os documentos revelavam mais do que imaginávamos. Nosso pai, João, havia sido preso anos depois por agressão. Nossa mãe, Maria, havia morrido jovem. Tuberculose, segundo os registros. Meu desaparecimento sempre foi um mistério não resolvido. Beatriz me contou sobre a culpa que carregava. Tinha 15 anos quando tudo aconteceu. Brigava constantemente com a família. Rejeitava o irmão mais novo. Eu. Lembrava-se de me ver como um fardo, uma responsabilidade que não queria. Eu te via como um peso, disse a voz embargada. Hoje entendo que éramos apenas crianças tentando sobreviver. Suas mãos empurraram uma foto antiga, uma imagem desbotada de uma família. Eu, ainda criança, sentado no colo de uma mulher que supus ser nossa mãe. Meu rosto era parcialmente cortado, como se alguém tivesse tentado apagar minha existência. Contei sobre Dona Célia, como ela me encontrou perdido em São Paulo, como me acolheu sem fazer perguntas, como me deu uma vida quando ninguém mais queria. Ela foi meu anjo, disse. Me salvou de um mundo que eu nem conhecia. O restaurante estava barulhento, mas entre nós dois havia um silêncio profundo. Não era um silêncio de estranheza, mas de reconhecimento, de duas almas que finalmente se encontravam após décadas de separação. Beatriz, então, me fez a pergunta que mudaria tudo. Quer conhecer o resto da família? Hesitei. A estrada sempre foi meu refúgio, meu lugar de segurança. Conhecer a família significava deixar para trás anos de solidão. Significava mexer em feridas que por tanto tempo mantive fechadas. Mas algo dentro de mim já sabia a resposta. Sim, respondi, sentindo um nó na garganta. Quero entender quem sou, ela sorriu. Não era um sorriso de felicidade plena.
era um sorriso de esperança, de quem sabe que as histórias, por mais difíceis que sejam, podem ser reescritas. Naquela mesa de restaurante em Goiânia, duas vidas partidas começavam a se reconectar. E a estrada, minha eterna companheira, esperava pacientemente pelo próximo capítulo. A vida não se decide em um momento. Se constrói em pequenos gestos, em escolhas que parecem insignificantes à primeira vista. 2 semanas depois do encontro em Goiânia, minha rotina de caminhoneiro havia se transformado. O celular, antes apenas um instrumento de trabalho, agora vibrava constantemente com mensagens de Beatriz e de outros familiares que eu nem sabia que existiam. Descobri que tinha um tio vivo, irmão de minha mãe, que morava em uma pequena chácara nos arredores de Uberlândia. Tiago era aposentado, ex-ferroviário, e carregava histórias que ninguém mais conhecia. Numa tarde de domingo, desviei minha rota. Pela primeira vez em anos, deixei de lado o compromisso imediato de entrega. Meu caminhão vermelho cortava as estradas de Minas como uma máquina do tempo, me levando para um passado que eu imaginava estar completamente perdido. A chácara de Tiago era simples. Um terreno de 3 alqueires, com algumas árvores frutíferas, um pequeno pomar de laranjeiras e uma casa de madeira que parecia guardar décadas de segredos. Ele me esperava no portão, apoiado em uma bengala. "Você tem o olhar da Maria", foram suas primeiras palavras. Sentamos na varanda. O café era forte, passado na hora, com aquele gosto de interior que lembra infância e histórias não contadas. Tiago não chorou, não demonstrou grandes emoções, mas seus olhos brilhavam de um jeito diferente. Contou-me sobre minha mãe. Maria não era apenas a vítima que os documentos pintavam. Foi uma mulher forte, trabalhou desde criança, sonhava em ser professora, mas as circunstâncias a transformaram em costureira. Lutou contra a violência do marido, lutou pela sobrevivência dos filhos. "Ela nunca desistiu de você", disse Tiago. Mesmo depois de te perder, continuava perguntando, procurando. As histórias vinham como um rio, às vezes calmo, às vezes revolto. Meu tio guardava cada detalhe como se fossem tesouros. Mostrou-me fotografias antigas. Contou sobre os momentos difíceis da família, as brigas, as reconciliações, as perdas. Beatriz apareceu no final da tarde. Tinha combinado de nos encontrar. Quando chegou, trouxe mais documentos, mais fragmentos de nossa história familiar. Descobrimos que tínhamos outro irmão, Carlos, desaparecido há anos. Ninguém sabia seu paradeiro. Mais um fantasma em nossa história. O sol se punha sobre a chácara. Laranjeiras projetavam sombras longas sobre o terreno. Pela primeira vez em décadas, eu me sentia parte de algo maior que a estrada. Parte de uma história, de uma família. "E agora?", perguntou Beatriz. Olhei para meu caminhão estacionado, vermelho, imponente, meu companheiro de tantas viagens, meu refúgio, meu lar. "Continuo dirigindo", respondi. "Mas agora sei de onde vim." Tiago sorriu. Um sorriso cansado, mas cheio de esperança. Beatriz segurou minha mão. Um gesto simples, mas que significava mundos. A noite chegava. Os grilos começaram a cantar. E eu, que sempre me senti perdido, finalmente entendia que pertencer não significa ficar parado. Significa carregar suas raízes, não importa para onde a estrada te leve. 6 meses se passaram desde aquele domingo na chácara de Tiago. Minha vida não era mais a mesma, mas a estrada continuava sendo minha companheira mais fiel. O caminhão vermelho, meu velho companheiro, agora carregava mais do que cargas. Carregava histórias, memórias, fragmentos de uma identidade que eu thought estava perdida para sempre. Beatriz e eu nos aproximamos. Não como irmãos perfeitos dos filmes, mas como 2 adultos que finalmente encontraram um pedaço que faltava no quebra-cabeça de suas vidas,
Nos encontrávamos de tempos em tempos, almoçávamos, conversávamos, compartilhávamos silêncios. Descobrimos que o mistério de Carlos, nosso outro irmão, continuava. Tiago tinha algumas informações. Sabia que ele havia se mudado para o Mato Grosso anos atrás. Trabalhava com garimpo. Depois, some, como um fantasma que perpassa nossa história familiar. Minha rota de caminhão agora incluía novos destinos. Sempre que possível, passava por Uberlândia para ver Tiago. Levava pequenos presentes, uma garrafa de cachaça, doces típicos das cidades por onde passava. Ele esperava no portão da chácara, como se o tempo não passasse. Dona Célia, minha mãe de criação, não estava mais viva para ver essa transformação, mas algo me dizia que ela sorriria. Ela que me acolheu sem fazer perguntas, que me deu um nome, uma chance. Um dia, dirigindo pela BR-153, próximo a Goiânia, recebi uma ligação que mudaria tudo. Encontramos o Carlos, disse Beatriz, sua voz trêmula. Ele estava em uma cidade pequena no norte do Mato Grosso. Tinha trabalhado anos com garimpo. Depois, se estabeleceu como pequeno comerciante. Tinha filhos, uma vida construída no anonimato. O encontro aconteceu semanas depois. Não foi cinematográfico, foi real. Pessoas machucadas, pessoas que tentavam se reconhecer. Carlos tinha cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais. Seus olhos tinham o mesmo brilho de Maria, nossa mãe. Sentamos os três, eu, Beatriz e Carlos, em um restaurante simples à beira da estrada. Nossos filhos, nossas histórias, nossas feridas, nossos medos. Vocês me procuraram, disse Carlos, sua voz rouca de emoção, quando ninguém mais se importou. A vida não é sobre encontrar respostas perfeitas, é sobre continuar perguntando, continuar buscando, continuar dirigindo mesmo quando o horizonte parece infinito e sem saída. Meu caminhão vermelho continuava me esperando do lado de fora, testemunha silenciosa de toda essa jornada, símbolo de movimento, de liberdade, de esperança. Tudo o que eu precisava estava ali. Não na estrada, não no caminhão, mas nas pessoas, nas histórias, nos encontros. Olhei para Beatriz, olhei para Carlos e sorri. A vida finalmente fazia sentido. 6 meses se passaram desde aquele domingo na chácara de Tiago. Minha vida não era mais a mesma, mas a estrada continuava sendo minha companheira mais fiel. O caminhão vermelho, meu velho companheiro, agora carregava mais do que cargas. Carregava histórias, memórias, fragmentos de uma identidade que eu thought estava perdida para sempre. Beatriz e eu nos aproximamos, não como irmãos perfeitos dos filmes, mas como 2 adultos que finalmente encontraram um pedaço que faltava no quebra-cabeça de suas vidas. Nos encontrávamos de tempos em tempos, almoçávamos, conversávamos, compartilhávamos silêncios. Descobrimos que o mistério de Carlos, nosso outro irmão, continuava. Tiago tinha algumas informações. Sabia que ele havia se mudado para o Mato Grosso anos atrás. Trabalhava com garimpo. Depois, some, como um fantasma que perpassa nossa história familiar. Minha rota de caminhão agora incluía novos destinos. Sempre que possível, passava por Uberlândia para ver Tiago. Levava pequenos presentes, uma garrafa de cachaça, doces típicos das cidades por onde passava. Ele esperava no portão da chácara, como se o tempo não passasse. Dona Célia, minha mãe de criação, não estava mais viva para ver essa transformação, mas algo me dizia que ela sorriria. Ela que me acolheu sem fazer perguntas, que me deu um nome, uma chance. Um dia, dirigindo pela BR-153, próximo a Goiânia, recebi uma ligação que mudaria tudo. Encontramos o Carlos, disse Beatriz, sua voz trêmula. Ele estava em uma cidade pequena no norte do Mato Grosso. Tinha trabalhado anos com garimpo. Depois, se estabeleceu como pequeno comerciante.
tinha filhos, uma vida construída no anonimato. O encontro aconteceu semanas depois. Não foi cinematográfico, foi real. Pessoas machucadas, pessoas que tentavam se reconhecer. Carlos tinha cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais. Seus olhos tinham o mesmo brilho de Maria, nossa mãe. Sentamos os três, eu, Beatriz e Carlos, em um restaurante simples à beira da estrada. Nossos filhos, nossas histórias, nossas feridas, nossos medos. Vocês me procuraram, disse Carlos, sua voz rouca de emoção, quando ninguém mais se importou. A vida não é sobre encontrar respostas perfeitas. É sobre continuar perguntando, continuar buscando, continuar dirigindo, mesmo quando o horizonte parece infinito e sem saída. Meu caminhão vermelho continuava me esperando do lado de fora, testemunha silenciosa de toda essa jornada. Símbolo de movimento, de liberdade, de esperança. Tudo o que eu precisava estava ali, não na estrada, não no caminhão, mas nas pessoas, nas histórias, nos encontros. Olhei para Beatriz, olhei para Carlos e sorri. A vida finalmente fazia sentido.